programa de hoje vai registrar o encerramento das festividades do Divino Espírito Santo, aqui na cidade de Conchas. E nós viemos registrar esse momento. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. E aqui comigo o seu Nilvo Camaleonte, ele que é o presidente da Irmandade do Divino Espírito Santo aqui na cidade de Conchas, e vale ressaltar que é a Irmandade de São João, né, seu Nilvo? Isto, a Irmandade do Divino Espírito Santo do bairro de São João, da cidade de Conchas. Ele falou presidente, mas a gente denomina diretor, vice-diretor, cabos e a Irmandade. Esta Irmandade, ela é descendente da Irmandade de Anhembi. Houve uma discussão, uma divergência, e então um dos diretores de lá, que era o Fulhão Avelino Alves, ele se desligou e veio se estabelecer aí no bairro dos Aflitos, que hoje é a entrada do bairro Santana e nos Binos. E naquele tempo ele veio e formou a Irmandade do Divino. Ele ia nas casas dos doentes que tinham ali por perto. E foi aumentando e foi aumentando. Agora, isso já vem mais de uns 90 anos. Ele foi o fundador da Irmandade de São João. Foi o primeiro que formou. Depois veio o senhor Joaquim Felipe. Depois de Joaquim Felipe veio João Grande. Depois de João Grande veio Antônio Rosa Sobrinho, Tonico Rosa. Depois de Tonico Rosa veio Antenor Roque de Lima. E esse passou o cargo para mim. Por enquanto sou eu há 18 anos aí, diretor da Irmandade do Divino. E alguém exerceu o cargo com tanto tempo assim ou não? Eu acho que não. Acho que o que está há mais tempo permanecendo no puleiro ali sou eu mesmo. Nós sabemos que a tradição do Divino, ela vem com os portugueses, né? E eu queria que o senhor contasse essa história pra gente, para deixar registrado, né? Como que tudo se deu, esse folclore lindo que é o Divino Espírito Santo. A devoção do Espírito Santo veio com os portugueses no descobrimento do Brasil. Mas tudo começou com os bandeirantes, quando eles vinham desbravando de São Paulo para o interior, que era feito pelo rio Tietê. E eles remavam durante o dia, e quando chegava à tarde eles faziam um postinho para descansar, um cantinho para eles poderem dormir, descansar, para o outro dia começar a trabalhar novamente. Remar e descer o rio desbravando. Quando eles tinham que voltar para São Paulo, eles remavam a mesma quantia e sempre chegavam no mesmo ponto. E disso daí surgiu as cidades de Porto Feliz, Tietê, Anhembi, Laranjal, né? Laras, que pertence a Laranjal. E todas essas localidades que hoje em dia formam a beira do rio Tietê. E naquele tempo, como eles trabalhavam nas canoas, e esses povoadinhos foram virando o lugar onde as pessoas se estabeleciam. Faziam as suas moradas, plantavam para comer, para viver. Então ali começou a surgir a febre amarela.
ou tifo, como falavam. Seria hoje esse mosquito da dengue, é mais ou menos isso ou não? É o mesmo mosquito que transmitia. Naquele tempo falava febre amarela. Naquele tempo era febre amarela ou tifo. Agora já mudou para dengue, mas isso daí já vem há muitos e muitos anos. A ciência é que vai evoluindo, porque agora tem uma vacina contra a febre amarela. Contra a dengue já é um outro tipo de doença, né? Esse aí já é da medicina mesmo. Mas como naquele tempo não se tinha outro recurso, pois o único meio de transporte era o rio, não tinha carroça, não tinha carro, não tinha energia elétrica, não tinha médico, não tinha nem padre. A pessoa tinha que se agarrar ao Espírito Santo. E quando a pessoa tinha aquela febre e estava numa cama, o povo se reunia para rezar, para pedir a Deus para que aquela pessoa sarasse ou que aliviasse o sofrimento deles. Porque era muito triste naquela época ver uma pessoa morrer sem saber o porquê. E nós sabemos que a comunidade de São João, Anhembi, fazem as suas festividades através da água, né? Sobre as águas. E a comunidade de São João faz por terra. Como é que é essa divisão toda aí, seu Nilvo? A Irmandade de Tietê, de Laras e de Anhembi, eles fazem o trajeto deles pelo rio Tietê. A Irmandade de São João é beirando o Rio do Peixe. É um afluente do rio Tietê, mas ele não é navegável. Ele é muito raso em muitos lugares. Então a gente não tem como fazer por água. Então a gente vai por terra, por isso a gente adquiriu um ônibus, então a gente anda mais pela terra do que por água. Vai na cidade de Porangaba, Bofete, Cesário Lange, Juquiratiba, enfim, Piracicaba, para muitos lugares, mas sempre por terra. O senhor estava contando para a gente também que houve uma resistência do senhor, um convite que um cunhado do senhor fez para o senhor adentrar na Irmandade do Espírito Santo, do Divino Espírito Santo, e o senhor recusou por várias vezes, né? E eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história, que é muito interessante e intrigante ao mesmo tempo. Isso daí começou há muito tempo atrás, há uns 30 anos. Foi quando esse meu concunhado, Antenor, ele começou a viajar na Irmandade do Divino. A gente sempre teve uma amizade de irmão. Então, quando ele foi 1, 2 anos, ele viu que era bom, ele já conhecia, ele veio me fazer os convites. Eu falei, não vou não. Convidou a segunda vez, tornei dizer que não. A terceira vez que ele me convidou, com receio de que ficasse magoado comigo, eu falei, eu vou com você esse ano. E eu fui. E participando dos pousos, encontro, almoço e café, enfim, o Espírito Santo chegou até o meu coração. E eu vi que era a coisa mais linda que tinha no mundo, que um homem podia receber e esperar. E então, aí a gente se uniu e eu falei para ele que enquanto o Espírito Santo me deixasse, eu ali permaneceria, e estou até hoje. E se ele deixar, eu vou mais longe um pouco ainda. E teve um caso interessante que marcou, né, na vida do senhor, que quando o senhor entrou, aquela senhora veio com dinheiro. Conta um pouquinho dessa história pra gente. É a passagem que num pouso a gente estava esperando o dono da casa se aprontar para vir. E o meu cunhado, precisando sair um pouquinho, ele me deixou a bandeira na minha mão. Aí então eu perguntei, mas por que eu,
sendo que tem tanta gente aqui mais antiga. Mas esse pensamento estava na cabeça quando, não sei da onde, surgiu uma senhora, uma velhinha, muito de idade, bem arcadinha, com um lenço na cabeça, amarrando o cabelo. E ela pediu para mim que beijasse, se ela podia beijar a bandeira do Divino. Eu falei que podia. Ela beijou a bandeira do Divino, depois ela enfiou a mão no seio, no sutiã, tirou um lenço, acho que tinha uns 5, 6 nó. Ela foi desatando aqueles nozinhos e apareceu uma nota de R$1. Hoje é R$1, mas naquele tempo era 1 cruzeiro. Era uma nota azul e amarela no verso. O dinheiro não valia mais. Então eu tentei conversar com a mulher, falar para ela que o dinheiro não valia mais. Mas a minha voz não saiu. Então, eu tentando falar e não conseguia. Ela beijou a bandeira, me deu o dinheiro, agradeceu e foi embora. Nunca mais eu vi a pessoa, nem no encontro, nem no pouso, nunca mais. Foi só esse momento. Quando meu cunhado chegou, eu estava com o dinheiro na mão, falei, a mulher beijou a bandeira e deu o dinheiro. Eu ia falar para ela que não valia mais, mas a voz não saiu. Então, o meu cunhado me respondeu. Quando ela fez a intenção de dar esse dinheiro valia, cunhado. Agora, talvez pelo tempo que ela demorou para encontrar com nós, com a bandeira, esse dinheiro perdeu o valor. Mas você fez bem de pegar e ficar quieto, porque agora esse dinheiro eu devolvo no banco e a promessa dessa mulher, o desejo dela, está cumprido. E foi aí que o senhor, a partir desse momento, que o senhor nunca mais deixou de viajar por 18 anos que o senhor está na Irmandade? Há 30 anos eu estou na Irmandade. 18 como diretor? Como diretor. E era vice-diretor desse meu cunhado, porque o vice-diretor na época era Jaciro dos Santos. Esse senhor também, eu comecei a viajar e ele, vendo que eu era cunhado do Antenor e me conhecendo, ele achou melhor passar o lugar dele para mim. E justo naquele outro ano ia ter eleição. Ele falou assim, eu vou aprontar uma surpresa para você. E de fato, ele pegou, me colocou como vice-diretor do meu cunhado. Mais uma. Isso foi no mês de junho. No mês de agosto, ele sofreu um acidente no trevo de Jumirim e veio a falecer. Então, isso também marcou a minha chegada na Irmandade do Divino. Então, ali eu comecei a ser vice-diretor, depois eu passei a diretor. É uma caminhada que emociona e faz também. Pra gente, só para entender quem está nos assistindo, para entrar na Irmandade do Divino, o que precisa ser feito? Qual é o procedimento? Qualquer pessoa pode entrar. Antes a gente pedia para que fosse casado, mas agora, compreendendo mais e trabalhando com o Espírito Santo, eu vim a compreender que quem precisa de médico é o doente. E isso está escrito há muito e muito tempo na Bíblia. Então, uma pessoa que é separada, eu não posso julgar. Pode ser a esposa que tenha largado do marido, ou pode ser o marido que não seja bom. Mas é a vida. Quem precisa, está lá.
E o irmão do divino, para ser irmão, ele precisa de um uniforme que nem este, que eu estou vestindo, só que essas divisas são vermelhas. E a do diretor é branca. Do vice-diretor tem uma manchinha em cima, uma fitinha vermelha. E esse uniforme, para entrar na Irmandade do Divino, basta que a pessoa queira se dedicar ao Espírito Santo. Como Jesus reuniu os 12 apóstolos, um aqui, outro lá, outro em outro lugar, cobrador de impostos virou o seu apóstolo, a nossa também. Quem quiser vai lá no São João, estando disposto a seguir as normas do Espírito Santo, seguir a ele, ser humilde, obediente, caridoso, vai em frente. Se for com outra intenção, lá não é o lugar. Quer namorar, quer ser maior do que o outro, lá não tem disso. Lá não é o lugar. E nós vamos dando um pequeno intervalo, conversando com o seu Nilvo Camaleonte, e voltamos já já. Você já visitou o Museu do Café da Fazenda Lajeado? Você sabia que nos últimos 4 anos, mais de 50 mil pessoas visitaram o museu? O museu abriga uma rica coleção de documentos, objetos, equipamentos e fotografias da época áurea do café. Além disso, no museu você pode conhecer uma importante coleção de peças arqueológicas. Uma visita ao Museu do Café é uma volta ao passado. Você também pode ser parceiro desse importante projeto, que ajuda a preservar a história, divulgar a cultura e incentivar o turismo. Faça como muitas pessoas e empresas. Seja mais um amigo da Fazenda Lajeado. A TV Alfa é a empresa amiga da Fazenda Lajeado. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense. Toda sexta na TV Alfa, você tem um encontro marcado com Márcio Paes de Almeida. Um programa com muita informação, descontração com entrevistados especiais. Encontro marcado, toda sexta na TV Alfa. Na tradição do Divino Espírito Santo, principalmente aqui no Médio TT, né, que fica na nossa região, desde aqui de Piracicaba até Botucatu, seria isso. Nós falar do Divino Espírito Santo sem falar de uma figura, foi José Maria Alves, o famoso Zé Maria, a gente vai ter um grande erro, né, não registrar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do Zé Maria para a gente, dessa figura tão tradicional e tão importante durante tantos e tantos anos, né, que ele participou do Divino Espírito Santo. Haja visto que não foi na comunidade de São João, e sim lá em Anhembi. Fala um pouquinho do Zé Maria para a gente. O Zé Maria nasceu no bairro Baguari, lá beirando o rio do Tietê. E ele, com o pai e os amigos, ele sempre foi da Irmandade de Anhembi. Mas ele não tinha, assim, esse egoísmo de dizer que eu sou da Irmandade de Anhembi. Ele dizia que era irmão do Divino. Então ele ia lá em Laras, em todas as Irmandades.
e participava de São João todo ano. E ele tinha uma simpatia, tinha uma humildade, uma capacidade de conquistar as pessoas pela simplicidade que era notório. Esse rapaz, José Maria, ele veio fazer um cursilho de cristandade em Botucatu. E naquela época eu trabalhava nesse curso, no cursilho. Quando eu vi o nome José Maria Alves, eu lembrei que era o meu Zé Maria. Olhei pelo buraquinho da fechadura e vi que era ele. Então eu sabia que ele não sabia comer de faca e garfo, ele tinha que ser a colher dele. E eu, como era do refeitório, que trabalhava para montar o refeitório, quando eu ia montar o nome dele no lugarzinho dele, eu já colocava uma colherzinha ali do lado para ele se sentir à vontade lá. Quando foi no fim que apresentou os cursilistas para os cozinheiros, que ele me viu, ele me abraçou e falou assim: por isso que tinha minha colherzinha lá, porque você estava aí vendo eu. E não foi só comigo, porque acho que muitos aí em Botucatu conhecem o Dr. Cícero Bucchiani, que era um dos rolistas e colega de infância meu. Então ele veio perguntar para mim da onde que eu fui achar uma peça como o Zé Maria. Que eles, em vez de ser o rolista, era o Zé Maria que dava rolho neles lá. Com a humildade e simplicidade. Nunca respondeu ninguém, mesmo você às vezes brincando, ofendendo. O Zé Maria morreu com quantos anos, mais ou menos? Morreu bem velho, não? Ele dizia para nós que tinha 76 anos. Mas, ao mesmo tempo, ele falava para nós também que o pai dele esperava juntar de meia dúzia de filhos para registrar tudo numa vez naquele tempo, né? Então, a gente não sabe quantos anos tem. Eu ainda brincava com ele, mas o pretão, quando começa a pintar, tem 130. Ele sorria feliz da vida. Ele foi uma figura bastante folclórica, né? Folclórica, muito tradicional dentro da Irmandade, não só de Anhembi, de Bofete, de Concha. Quantas Irmandades tem aqui na nossa região? São 5. Anhembi, Laras, Tietê, São João e Piracicaba. E não tem assim um dia certo para o encerramento. Hoje vocês estão fazendo aqui um encerramento. A Anhembi já fez alguns meses, um mês atrás, né? Por exemplo, a Anhembi, eles começam a viajar antes para terminar no domingo de Pentecostes. Já que lá em Anhembi a padroeira é Nossa Senhora dos Remédios. Então eles terminam a viagem deles, eles programam conforme a quantia de pouso para terminar no dia de Pentecostes, no domingo de Pentecostes. No sábado fazem um encontro e domingo termina a festa, né? Já Laras é dia 29 de julho, dia de São Sebastião, que termina a festa com a padroeiro lá. Depois de Anhembi vem a São João, que é a nossa. Ela tem que programar os pousos para parar no dia 24, que é o dia de São João padroeiro, que aí é a festa lá na comunidade. E Tietê, e assim também é Lara, Piracicaba, né? Só que Piracicaba não faz pouso, nem almoço, nem café. Eles fazem novenas e termina no dia da festa lá do padroeiro lá também. Esse ano, quantos cafés, quantos almoços e quantos pousos vocês tiveram? Nós tivemos 26 pousos, 28 almoços e 28 cafés, que estava na programação que a gente tem.
Mas quando a gente está andando na rua, na cidade, em Conchas, Porangaba, Bufete, enfim, as pessoas vêm pedir para a gente visitar um doente que está na cama, que não pode se locomover, e aí a gente chega nas casas, o doente está mesmo em estado bem desesperador. Aí fala que o divino chegou, ele abre o olho, regala e fala, cura-me, Senhor. Então, a gente tem tanta coisa na vida que a gente que acontece que a gente fica sem entender, mas gostando e adorando. E somando tudo, essas pessoas que a gente visitou, deu mais de 80 famílias, né? Mais de 80 famílias, portanto, abrangendo mais ou menos umas 5, 6 mil pessoas, mais ou menos. Por aí, né? Porque de 80 você já vai... as pessoas que são convidadas, outros que sabem que vai ter o pouso, tem uma promessa para cumprir, vai lá, né? E quem chega é aceito de braços abertos. E para marcar, por exemplo, eu quero um pouso na minha casa, ou um café, ou um almoço. Como que faz? Aonde que tem que ir? Como, quando? Qual é o período? Como que se dá tudo isso? A marcação agendamento dessa visita da Irmandade, desse pouso, almoço, se dá no primeiro domingo do mês de abril. Pode ser dia 7, dia 6, o primeiro domingo, né? E aí a gente agenda e marca e já dá o dia que vai visitar as pessoas. Antes também pode ser, às vezes tem pessoas que ligam, marca por telefone mesmo, não tem questão de dia. E a partir deste ano que passou, nós estamos fazendo sorteio. Pega numa bolinha, o dia que cair... E é qualquer lugar, por exemplo, a pessoa não é só aqui na cidade de Conchas, pode ser em Botucatu, pode ser em Bufete, Itatinga, Avaré, qualquer cidade vocês vão? Vamos, nós já fomos até Bom Sucesso, 30 quilômetros de Maringá. Nós vamos fazer um almoço para uma pessoa que solicitou lá. Ele estava pagando uma promessa ou ele tinha feito uma promessa? Era um desejo dele, era uma intenção dessa pessoa levar a bandeira do divino lá para as pessoas de lá conhecerem. E nós vamos dar mais um pequeno intervalo e voltamos já com essa belíssima história do folclore do Divino Espírito Santo aqui na cidade de Conchas, Irmandade de São João. Você já visitou o Museu do Café da Fazenda Lajeado? Você sabia que nos últimos 4 anos, mais de 50 mil pessoas visitaram o museu? O museu abriga uma rica coleção de documentos, objetos, equipamentos e fotografias da época áurea do café. Além disso, no museu você pode conhecer uma importante coleção de peças arqueológicas. Uma visita ao Museu do Café é uma volta ao passado. Você também pode ser parceiro desse importante projeto, que ajuda a preservar a história, divulgar a cultura e incentivar o turismo. Faça como muitas pessoas e empresas. Seja mais um amigo da Fazenda Lajeado. A TV Alfa é a empresa amiga da Fazenda Lajeado. Leve uma vida mais família no Bicudo Serve em Itatinga. Um completo supermercado com tudo o que você precisa. Gêneros alimentícios, higiene, padaria, açougue, hortifruti e muito mais. Atendimento personalizado. Bicudo Serve. Rua Ângelo Rodrigues de Barros, número 195 em Itatinga. 28 anos de tradição em bem servir a família itatinguense.
Toda sexta na TV Alfa, você tem um encontro marcado com Márcio Paes de Almeida. Um programa com muita informação, descontração com entrevistados especiais. Encontro marcado, toda sexta na TV Alfa. E voltamos com o programa Memórias Botucatu, registrando essa linda história das festividades do Divino, do folclore do Divino Espírito Santo, aqui na cidade de Conchas. Estamos aqui com essa bandeira, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa bandeira. Por exemplo, essas fitas. Por que usam essas fitas que a gente vê comumente em todas as bandeiras do Divino Espírito Santo? Essas fitas são tudo pedido e promessas que as pessoas fazem e colocam na bandeira do Divino. Você vê, tem fita de toda a cor. Então a pessoa que traz e coloca na bandeira e fica rezando e fica pedindo a intenção que ela tem, e aí, conforme o merecimento, o Espírito Santo atende. Aí você vê as fotos que tem, né? Tem tercinho até, tudo é pessoa que coloca. Às vezes está participando do terço, está com o terço na mão, vai lá o Espírito Santo, naquela hora toca no coração dela, o único que ela tem de intenção é oferecer o terço dela mesmo, e coloca na bandeira para a gente levar. Agora, isso tudo, a gente, depois que termina a caminhada, a gente precisa ou incinerar, ou então jogar no rio para a água corrente e levar. A gente reza as orações para que o Espírito Santo atenda aqueles pedidos, o atenda, agradecendo ou pedindo. E aí a gente cumpre termina a promessa dessa pessoa. Agora, os terços, eu tenho comigo que isso aqui a gente não tem como incinerar ou jogar na água, porque ele foi feito para rezar. Então ele tem que voltar para a pessoa para rezar. Muitas vezes a pessoa chega perto de mim e fala: eu não tenho um terço para rezar. Aí eu tiro daqui e entrego para essa pessoa. E tem um rio específico para vocês jogarem? Seria no Tietê ou pode ser em qualquer rio? Qualquer água corrente, né? Mesmo incinerado, a cinza também tem que jogar na água corrente. O senhor estava contando para a gente que as fotos que são colocadas aqui, se ela cair, né, do nada, ali ela tem que ficar e permanecer. Vocês não catam ela, né? A Irmandade não cata. Mas a gente já sempre fala, porque às vezes cai em cima da pessoa que está cumprindo a promessa deitado. Ali ela vem perguntar o que ela faz. Eu falo: você queima e reza um Pai Nosso e uma Ave Maria, que essa pessoa cumpriu a promessa quando está pulando por cima de você. E o dono da casa, quando cai na casa, a gente também pede a mesma coisa. Muitas vezes eles ficam indecisos, ficam meio receosos, aí então a gente pega a foto, leva para incinerar. E de 30 anos, eu vou te contar o mais recente, deste ano, que tinha um bolo num café, um bolo de fubá. Então essa pessoa pegou, fez o bolo e colocou na mesa. Nenhum dos irmãos tocou no bolo. E ela veio pedir para mim que falasse para a Irmandade para comer o bolo que ela tinha feito. Aí eu chamei meu cunhado, que gosta de bolo de fubá, falei: coma um pedaço do bolo. Ele falou assim: agora não me está apetecendo. E o bolo continuou ali em cima da mesa. Aí quando ela pegou e falou outra vez comigo que ninguém estava comendo o bolo, eu falei: a senhora mesmo pode falar para a Irmandade. Eu chamei os irmãos, todo mundo ficou prestando atenção nela, e ela falou: o bolo que eu trouxe, eu fiz agora de madrugada. Meu irmão está doente.
e precisa... ele tem câncer e sofria muito. Eu pedi para o Divino para que amenizasse essa dor dele, não era para sarar, e sarou. Essa dor sumiu. Ele está com o câncer do mesmo jeito, mas a dor sumiu. Então, em agradecimento, eu vim fazer esse bolo de fubá para a Irmandade do Divino comer. Mas vocês não comeram nem um pedacinho do bolo. Quando ela terminou a historinha dela, que ela afastou um pouco da mesa, todos os irmãos foram lá e tiraram um pedaço do bolo. Comeram, não sobrou nem o farelo. Essa é a vivência que o senhor tem, né? Todos esses anos no Divino Espírito Santo, que é uma coisa linda, né? Esse é o passo que eu sempre falo. As coisas acontecem, o Espírito Santo nos mostra, vê quem quer ver, quem não quer. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho, já que a gente está vendo essas imagens, da procissão descendo, indo lá até a Ponte do Rio encontrar com vocês lá. Os festeiros, eles saem da igreja, como está saindo, e eles trazem a bandeirinha do Divino que vai ser colocada no mastro. E vem o andor de São João, que é o nosso padroeiro. E vai encontrar com a gente lá na ponte do Rio do Peixe. Porque como não é navegável para a bandeira encontrar, ou com as canoas, a gente encontra andando em cima da ponte do Rio do Peixe. A Irmandade sai do lado de São Roque com a bandeira e encontra na ponte do Rio do Peixe. E aí, nesse momento, essas imagens que a gente está vendo de vocês descendo lá, todos de uniformes brancos, né? Hoje vocês estão de uniforme azul. Esse uniforme branco que vocês estão usando é para o encerramento? É um uniforme de gala, seria isso? Isso, é o uniforme de gala. Quando tem uma festa, a gente usa o uniforme branco. Uma missa, um encontro entre as irmandades, enfim, uma festa, né? Agora, esse daqui é para caminhada, porque a roupa branca suja muito e aí vai ter que ter muita roupa para trocar durante a caminhada em 26 dias, né? E a gente está vendo o senhor aí agradecendo o pessoal, né? Agradecendo né? Esses 26 dias, 26 pousos, 26 cafés da manhã, enfim. Um mês inteirinho, né? O senhor agradecendo e estamos vendo aí o povo, né? Todo mundo reunido, essa multidão e o folião, né? Chamando as crianças para cantar. Quando chega o encontro em cima da ponte, o folião canta com os meninos, e saudando o nosso padroeiro, que é São João Batista. Aí ele tem esse verso que é diferente dos outros. E tem um moço, né, carregando uma cruz. O que significa essa cruz no meio da... Tem sempre isso ou não? A cruz que ele carrega é por causa da comunidade. Então saiu da igreja para encontrar, né? Nas casas não tem a cruz. Aí é a procissão da igreja. A cruz, toda a procissão, ela está na frente da procissão, dos encontros. Então, mesmo na hora da missa, quando o padre vai entrar na igreja, a cruz vai na frente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o hasteamento do mastro. Quando a gente vem com a procissão e chega diante da igreja, já tem o lugar onde o mastro vai ser levantado. Aí coloca-se a bandeirinha na ponta, o padre vem, benze aquela bandeira e ele já prega que é um sinal como o Espírito Santo passou por ali. Todas as pessoas que passam por ali vê aquela bandeira do Divino, já fica ciente que o Espírito Santo esteve ali também. E o encerramento se dá na igreja, né? Uma missa solene, né? E eu tenho observado que vocês todos ficam de pé e nenhum de vocês sentam. Por que vocês não sentam e assistem a missa de pé? Todos, indistintamente, até as crianças. Porque a gente já tem essa... Quando chega num lugar aí, somos 40, não tem como cadeira para todo mundo, né? A pessoa não tem como providenciar a acomodação para todos.
como não tem incomodação para providenciar banho para todo mundo também, então tem que se banhar no rio. Então tem que ficar de pé também, porque não tem cadeira. Agora, na missa, a gente fala com o padre, porque é muita gente e às vezes não tem lugar. A Irmandade pode ficar de pé lá atrás dele, lá no altar, e ele gosta também, porque ele se sente bem no meio da Irmandade também. A tradição da pombinha. E nós vimos na missa que o senhor entregou, né, 3 pombinhas a essas pessoas. Por que o senhor entrega essas pombas? A gente, durante a caminhada, tem uma pessoa que faz essas pombinhas. E ela, esse ano aqui ele fez 3. A gente faz um sorteio entre os irmãos para ficar com essa pombinha para guardar de lembrança. E as 3 que ele fez esse ano, uma era para fazer o sorteio entre os irmãos, outra era para entregar para uma senhora que havia pedido para ele, que se chama Ana Moreira, que é esposa do presidente lá da capela, e uma era para mim fazer o que eu quisesse. Uma delas eu sorteei, mas não, a gente faz o sorteio, mas esse ano teve uma moça que quis viajar com nós o último dia para andar com a Irmandade. Não é permitido, mas a gente consentiu por ser o último dia, que não vai dormir, não vai ficar um tempo prolongado. Então eu falei para a Irmandade, se em vez de sortear entre eles, nós podíamos oferecer essa bombinha para ela, Gabriela. E aí eles concordaram e foi oferecido para ela, guardada de lembrança da caminhada que ela teve junto com nós. A terceira pombinha era para mim fazer o que eu queria. Aí veio um senhor lá pedindo para que se eu pudesse arrumar uma pombinha para uma filha dele que necessitava dessa pombinha, que ela queria muito ter essa pombinha e que se eu pudesse atender esse pedido era muito bom para ela. Então a terceira pombinha eu falei, então já não tem mais o que fazer, essa pombinha vai ser dela. E foi entregue para o irmão dela levar para ela lá. Na Irmandade só participa homens, né? Só pode ser homem, porque a gente está viajando todo dia. Tem lugar que a gente não tem condição nem de tomar banho. Às vezes a gente passa 2, 3 dias sem tomar um banho. Porque às vezes a casa é no campo, tem uma caixa d'água lá de 500 litros para uma pessoa lá, vai 40 pessoas tomar banho, não tem condição, né? Então a gente... E depois, se tiver uma mulher no meio também, vai desconcentrar os homens. Ali começa um zóio daqui, outro zóio de lá, e a gente... É melhor ficar... Procura disciplinar. É melhor evitar do que remediar. E o senhor estava contando também que teve uma pessoa esse ano que veio para dar 3 dias. Ele fez uma promessa para 3 dias. E aí ele acabou ficando mais? Um rapaz aí, o nome dele é Beto. Ele pediu para mim que se ele podia viajar 3 dias. E depois o filho dele viajava mais 3 dias. Ele vinha embora e o filho ia no lugar dele. Eu falei, pode, nem que seja um dia só, pode vir. Eu sei que quando ele chegou lá, ele viajou os 3 dias dele. Ele chorou muito, porque se emocionou com tudo que ele viu. Ele falou assim, o meu filho vai vir em outra época, porque eu não vou deixar a Irmandade. E foi até o último dia, quando nós entregamos a bandeira lá de São João. O pessoal que participa, eles ganham o uniforme ou tem que fazer o uniforme? Como que é essa? Não, aí tem que fazer, porque a Irmandade não tem lucro nenhum, não tem participação financeira nenhuma.
A gente ganha tudo, né? A gente ganha almoço, ganha janta. Então não tem financeiramente, não tem. Para a pessoa participar um dia só, ela tem que estar uniformizada ou não? Tem que estar uniformizada, né? Então, para participar dentro da Irmandade, tem que ter uniforme, queira ou não queira. Tem que ter uniforme, tem que ter uma malinha para fazer o encontro. Mesmo que ele não vá dormir, a gente tem que ter uma mala para ter um colchão, uma coberta. Vai que ele não dê para sair, ele vai dormir, aí não tem lugar, né? Antigamente eram feitos a pé, né? Ou lá na comunidade de Anhembi, de barco. Vocês, qual é o meio de transporte que vocês utilizam? Carro, caminhões, ônibus, como é que é? A nossa Irmandade era feito tudo a pé. De um pouso, almoço, tudo se deslocava a pé. Por isso que ele não abrangia tanto espaço, tanta gente. Hoje em dia, depois passou a viajar de caminhão, mas veio um decreto do governo que não podia viajar mais em cima de caminhão, e aí a gente teve que comprar um ônibus. Esse ônibus foi doado pelo povo, de todas as comunidades. Um dava R$1, um dava um frango, dava um porco, dava o que podia. Aí nós conseguimos comprar esse ônibus. O nosso arcebispo naquele tempo era o Dom Antônio Maria Mútulo. Ele ainda brincou e sorriu comigo e falou assim: poxa, mas a Irmandade tem um ônibus. Os meus padres não conseguem pagar nem a minha porcentagem para a diocese e vocês já têm um ônibus. É que a fé é muito grande, né? O poder do Espírito Santo, né, seu Nilvo? É a ajuda do povo. Você vai, a Irmandade do Divino, quando está nessa caminhada, mexe com uma coisa que é muito polêmica, é a fé das pessoas. Muitas vezes a gente não é santo, não faz milagre, não faz nada, não é médico, mas a fé daquela pessoa transforma a vida. Como diz o ditado, se nossa fé fosse igual a um grão de mostarda, a gente mudava a montanha, né? Seu Nilvo, apenas para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse o seguinte, me respondesse uma pergunta. Vocês vivem um mês fora de casa, né? E essas pessoas, como é que tiram licença do serviço? Como é que se dá tudo isso? Essa é uma curiosidade minha. A gente, que nem eu, já sou aposentado, então eu posso ficar os 26 dias fora. Tem outras pessoas que eles tiram férias nessa época do ano, porque eles já sabem que do fim de maio até chegar a festa de São João, então eles já se programam, tiram férias, né? Ou então tira licença, ou então pede para o patrão e sai com o Divino e fala: se não tiver um emprego de volta, não tem importância, mas que eu vou com o Divino, eu vou. E as crianças? As crianças também tem. Agora, as crianças, a gente sempre está no ano, já que tem escola. Aí, tanto eu como o Fulião, nós vamos até as escolas com as diretoras, pedir autorização, levar o conhecimento delas que a gente precisa dessas crianças. E elas também colaboram com a gente e às vezes até ficam contentes da gente tirar a criança para mostrar a religião, mostrar a fé, mostrar o Espírito Santo para eles. E por tradição, o senhor estava falando que é só até os 13 anos que eles ficam lá, né? Daí começa a engrossar a voz e aí eles têm que sair né? E eles continuam, a maioria dessas crianças dão continuidade? Alguns dão, outros já não. Aí já vai mudando a própria vida, já leva eles para outro rumo, né? Mas geralmente eles voltam. E vocês, né, levam as crianças de 12 a 13 anos lá que a gente viu cantando. E vocês já estão treinando outras pessoas para substituírem essas crianças? Já, o próximo ano, 2014, vai ser tudo criança nova. Não vai ter nenhum desses que está na imagem.
eles não vão poder cantar mais porque já estão grandes e a voz engrossa. Porque desde criança até os 12 anos, a vozinha é aguda e ela precisa ser aguda para chegar lá no coração da gente. E por que tem que ser as crianças cantando e não os adultos? Pela voz, viu? É pela voz, porque o adulto ele forma dupla, ele não vai chegar lá onde a criança chega. Tocar no coração das pessoas. Porque a pessoa vê aquelas crianças cantando, ficam maravilhados. Assim, como é que uma criança pode cantar desse jeito e a gente não pode nem rezar uma Ave Maria às vezes? Tá aí, chegamos ao final do nosso programa Memórias Botucatu, registrando essa linda e maravilhosa história e o folclore ao mesmo tempo aqui na cidade de Conchas com a Irmandade de São João. Nunca esquecerei de ti, ó minha terra, berço onde o amor nasceu. És princesa lá da serra, terra dos carinhos meus. Não mais poderei viver longe de ti, tu és a minha adoração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração. Ó Botucatu, cidade dos meus sonhos, terra do meu coração.